palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que, Hebreus capítulo 11, verso 3, vai nos dizer que tudo foi criado pela palavra de Deus, que o universo foi criado pela palavra de Deus. Guarda isso. Tudo que você vê foi criado pela palavra de Deus. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Amém? Hebreus capítulo 1 diz que a palavra de Deus está sustentando todas as coisas, né? Se você pegar Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, o verso 3, a Bíblia vai dizer assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus criou todas as coisas, mas ela também está sustentando todo o universo. Ela está sustentando todas as galáxias, todos os planetas, tudo que existe. A palavra de Deus está empenhada e ela está sustentando todas as coisas. A Bíblia diz, lá nos Salmos, não me recordo os Salmos, mas eu me lembro o texto, diz assim, que a palavra de Deus está estabelecida no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Aquilo que Deus falou, né? Aquilo que Deus falou para a glória de Deus. Salmo 139 diz assim: magnificaste a tua palavra acima de todas as coisas. Magnificaste a tua palavra e o teu nome acima de todas as coisas. Amém? No capítulo 1 de Gênesis, se você ler, você vai encontrar a expressão e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, mais ou menos umas 11 a 10 vezes. Se você sublinhar, você vai encontrar a expressão em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, umas 10 a 11 vezes. Toda vez que Deus falava, acontecia. Gênesis capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, Deus traz à luz as coisas que não existem. Quando Deus fala, Deus traz à existência, Deus traz à luz as coisas que não existem. Passam a existir quando Deus fala, né? Imagina comigo, quando uma mulher vai dar à luz, quando a mulher está grávida e ela foi dar à luz, a gente fala, fulana foi dar à luz, ou seja, ela trouxe à existência um filho. Então, e disse Deus, haja luz. Eu creio, em nome de Jesus, que a palavra de Deus, ela deu à luz, ela gerou, ela trouxe à existência o mundo. Ela trouxe à existência toda a criação. E disse Deus, haja luz, e viu luz. A palavra diz, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e trevas estava sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre tudo aquilo. E a Bíblia diz, e disse Deus, em Gênesis capítulo 1, verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? A Bíblia diz que em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º descansou. Mas eu creio, e a palavra nos dá base para isso, que tudo já estava criado no coração de Deus. Mas quando Deus falava, Deus trazia à luz todo o seu planejamento. Deus trazia à luz toda a sua planta, tudo aquilo que ele tinha em mente. Deus falava e a palavra trazia à luz, a palavra trazia à existência as coisas que Deus tinha em mente, que Deus tinha no coração. A Bíblia diz, e disse Deus, nasce o céu, e o céu nasceu. E disse Deus, e tudo que Deus falava acontecia. Que coisa mais linda. O apóstolo Paulo vai nos confirmar isso em Romanos capítulo 4, verso 17. Ele diz exatamente assim: Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência elementos inexistentes como se já fossem. Em outras traduções, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos
que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Deus chama à existência, Deus manda através da sua palavra, Deus chama, Deus ordena através da sua palavra a passar a existir coisas que não existem. Deus viu trevas quando Deus olhou o cenário da terra. A terra estava vazia e sem forma. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3. Verso 2, a terra estava sem forma e vazia, né? Trevas sobre o abismo. O Espírito de Deus pairava. Deus falou, haja luz. Ou seja, Deus mudou o cenário de tudo aquilo. A palavra de Deus, a palavra criar, no grego significa poema, ou seja, Deus ele criou tudo muito harmônico, muito simétrico, de uma maneira extraordinária, cada coisa no seu lugar, né? Tudo muito perfeito. Deus é um artista, Deus é um poeta, tudo tem rima nesse mundo. É a palavra de Deus que criou todas as coisas. Agora que a gente fez essa introdução, eu quero falar um texto para vocês. Marcos capítulo 11, do verso 12 até o 20, vocês vão encontrar uma passagem linda. A Bíblia fala que Jesus, ele viu uma figueira que tinha folhas, mas Jesus foi ver se tinha frutos, ela não tinha fruto. E a Bíblia diz que Jesus falou que nunca mais haja fruto de ti, com aquela figueira. Isso você vai encontrar essa passagem em Marcos capítulo 11, do 12 até o 20. Você vai encontrar essa passagem. A Bíblia diz que a Bíblia diz que no outro dia, eles passando por aquele mesmo caminho, Pedro falou para Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Espera aí, vamos lá. Jesus falou para uma figueira, um pé de árvore, né? Jesus falou, nunca mais dá fruto de ti. No dia seguinte, eles passaram naquele mesmo lugar e viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Gente, olha que incrível. Quando Pedro fala, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secaste desde a raiz, Jesus traz um ensino sobre a fé. Amém? A partir de Marcos 22 até o 24, a gente vai começar a falar aqui um pouquinho sobre o que eu quero ensinar para vocês. Eu vou ler Marcos 11, 22 até o 24. E Jesus respondendo, disse-lhes, respondendo o quê? Pedro tinha falado, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Agora Pedro fala. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que recebeu e tê-las-eis. Olha que interessante, Jesus está dizendo para os discípulos, né? Está dizendo assim, olha, porque em verdade eu vos digo, se qualquer pessoa disser este monte, né? O monte aqui, ele é uma figura de todo tipo de obstáculo que você está vivendo. Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, não duvidar no seu espírito. A mente sempre vai duvidar, não duvidar no espírito. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que ele disser será feito. Jesus está dizendo que se você crê que vai acontecer aquilo que sai da sua boca, você terá aquilo que você diz. E no 24 ele diz, quando vocês orar a respeito de alguma coisa, creia que vocês receberam e tê-las-eis. Você precisa acreditar que você recebeu para você ter.
Deus chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. Você precisa se posicionar em fé. Você precisa crer que você recebeu. Você precisa acreditar que aquilo aconteceu mesmo antes de você ver. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas vão saber, outros não. O Velho Testamento, a língua original do Velho Testamento é o hebraico. A língua original do Novo Testamento é o grego. Então, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E no original grego, esse texto aqui, Marcos 11, 22, tende fé em Deus. Ele, na verdade, no original grego, ele tá escrito dessa forma. Respondendo Jesus a eles, disse: tenha fé de Deus. No grego, na língua original do Novo Testamento, esse texto de Marcos 11, 22, aqui na nossa Bíblia está escrito assim, ó, tende fé em Deus. Mas no grego, no original das Escrituras, está escrito assim: tenha a fé de Deus. Tenha a fé de Deus. Queridos, Paulo diz que nós devemos imitar a Deus. Nós devemos imitar o nosso Senhor, o nosso Pai. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que nós fomos criados em imagem e semelhança do Senhor, que nós temos a mesma natureza do Pai. Irmãos, ter a fé de Deus. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E aqui o texto está nos dizendo ter a fé de Deus, tenha a fé de Deus. Jesus diz que se você falar e acreditar que vai acontecer aquilo que sai da sua boca, você vai ter aquilo que você diz. Queridos, eu estou querendo chamar a sua atenção para a importância de você acreditar naquilo que sai da sua boca. Eu estou falando... Eu não estou dizendo que isso vai acontecer uma pessoa que está andando toda atrapalhada, vivendo uma vida mundana, vivendo uma vida bagunçada, uma pessoa que não está andando nas quatro linhas da palavra de Deus. Pô, é impossível ela desfrutar disso. Mas se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, recebeu a nova natureza, queridos, você é filho de Deus, você é imagem e semelhança do Senhor. Você não sabe da autoridade que o Senhor te deu. Você não sabe, Jesus falou: qualquer que disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que ele disser será feito. Jesus, lembra que o contexto desse texto é que Jesus tinha falado com uma figueira: nunca mais dê fruto de ti. Olha o peso da palavra do Senhor Jesus. Ele falou para a figueira: nunca mais dê fruto de ti. No outro dia a figueira tinha secado desde a raiz. Imagina você acreditando naquilo que sai da sua boca. Imagina você acreditando que as palavras que saem da sua boca têm poder. Provérbios 18, verso 20 e 21 diz assim: que o coração se farta do fruto da boca. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Aleluia! Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção. O teu Pai Celestial criou todo o universo através da sua palavra. E Ele te fez a imagem e semelhança dele. Nenhuma outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura tem o poder de falar de uma maneira consciente, a não ser os seres humanos. Eu estou te dizendo, querido, que quando você declara a sua palavra de fé em harmonia com aquilo que a Bíblia diz sobre você, Jesus falou que tudo que você disser